tem muitos takes, muitas partes. Eu achava que tu me ias fazer perguntas, que isto ia ser tipo entrevista, não preparei nada. É bom que fiques atrás da câmara. Tu ficas atrás da câmara tipo um boneco, mas ninguém quer saber. Eu tirei os meus óculos, lá tirei. Olá, eu chamo-me Mariana, sou terapeuta da Ayurveda e esta história toda da Ayurveda começou há sensivelmente 6 anos. Tirei o curso do nada, porque queria terapias holísticas, queria uma coisa diferente para mim, porque a minha vida começou a mudar um bocadinho também. E então fui tirar o curso no Instituto de Medicina Tradicional. Não sei porque é que escolhi a Ayurveda, mas foi uma coisa assim, acho que foi uma luzinha que caiu e foi na direção certa, porque eu comecei com o Reiki e com a acupuntura, por isso terapias holísticas já não eram uma novidade. A Ayurveda eu não consigo perceber como é que começou, porque foi mesmo do nada, quero uma coisa diferente, sei que quero massagem, mas vou tentar descobrir o que é que quero. E foi aí que comecei a descobrir que a Ayurveda é uma das terapias mais complementares e mais antigas que nós conhecemos. A Ayurveda começou há 5.000 anos, mais ou menos, e começou com os Vedas, que são documentos escritos também muito antigos, por monges que subiram montanhas. Depois esta parte toda holística é brutal, porque uma pessoa começa a ver e a perceber que efetivamente são coisas que fazem sentido nos dias de hoje, muito sentido, porque mete toda uma anatomia, mete toda uma parte da nutrição, herbalismo, 1500 coisas que nós temos acesso no dia-a-dia, mas que conhecemos através da nossa medicina, não é? Da medicina convencional, e de repente estou a estudar a Ayurveda e a ver que é mesmo um mundo e que é super complementar. E acho que foi isso tudo que me fez ficar. E na minha primeira aula posso dizer que as lágrimas me vieram aos olhos, porque eu percebi, what the hell, é mesmo isto que eu quero. Foi mesmo uma super emoção, tinha os pelos à flor da pele, estava mesmo completamente em êxtase, porque percebi que era aquilo que queria fazer da vida. E é muito reconfortante quando chegas a um ponto da tua vida em que se calhar estás meio perdido e percebes que descobriste a direção. E isso é brutal. Adorei. E continuo a adorar, na realidade. Mas isto começou porque em 2016 eu tirei o curso, né, da Ayurveda, e em 2016 tive que parar porque comecei a ter ataques de pânico, ataques de ansiedade e não sabia o que era. Fiz exames a 1500 coisas e não sabia o que era, então tive que parar. E posso dizer que foi das melhores coisas que me aconteceu até hoje, porque foi um redescobrir-me enquanto pessoa. Enquanto profissional já estava a começar a ser através da Ayurveda, mas enquanto pessoa foi em 2016, porque tudo aquilo que eu era e a máscara toda que eu tinha e a pessoa que eu achava que era foi completamente desconstruída. É brutal quando um choque destes te acontece e tu consegues ter a tua realidade. E isso só foi um motivo para eu caminhar cada vez mais para a Ayurveda e para perceber que efetivamente é isto que eu quero fazer. E ajudar outras pessoas, e posso dizer que hoje em gabinete, se calhar 80% das pessoas que eu tenho são pessoas que estão com ataques de ansiedade e sob pressão, porque nós, principalmente pessoas que vivem na cidade e que têm trabalhos com muito stress, vivem constantemente sob tensão. E então é muito difícil tu conheceres-te. Oremos! É muito difícil tu conheceres-te se tu não tens tempo para parar e para respirar e para perceberes quem é que tu és. Então tu vives naquele corre-corre do dia-a-dia, que tens que fazer as tuas tarefas, tens que fazer as tarefas às vezes dos teus filhos e tens que ajudar a tua mulher ou o teu marido. Então andas naquele finzinho diário em que se calhar ao fim de semana também não paras assim tanto, ou nas tuas folgas não paras assim tanto. E o parar é obrigatório para quem se quer conhecer. Comigo foi isso que aconteceu com os ataques de pânico, por isso eu fui obrigada a parar. E a Ayurveda foi tipo aquela lufada de ar fresco que me fez ter mais conhecimento também de mim própria. Uma coisa que eu destaco é que eu acho que a Ayurveda tem sempre que estar de mãos dadas com a medicina convencional. É impossível, tudo bem que nós podemos ser shanti-shanti, mas não podemos ser tão shanti-shanti. Tipo, tem que haver um equilíbrio, não é? Se calhar se nós vivêssemos no Oriente, se tivéssemos outro tipo de, medicinas holísticas e outro tipo de terapias, desde que somos bebés, e isso fizesse parte da cultura, não é? Da nossa cultura, se calhar eu ia
diria que realmente podemos, ok, destacar só este tipo de medicina, mas nós precisamos da medicina convencional porque ponha-me aqui um óleo de sésamo no meu braço partido. Não dá, tipo, tens que fazer alguma coisa quanto a isso. Mas em suma, acho mesmo a Ayurveda muito complementar, porque a Ayurveda vai buscar coisas tão simples, não é? Ou assim à primeira vista, como os elementos da terra, os elementos da natureza. E os elementos da natureza estão presentes no homem. Nós conhecemos a água, terra, fogo e ar. E na Ayurveda existe um outro que é o éter. Então estes 5 elementos nós podemos encontrá-los no homem, das mais diversas formas. Eu acho que está a haver um boom muito grande relativamente à Ayurveda, o que é muito bom. E a maior parte das perguntas, ou a pergunta que mais surge, é qual é o meu dosha? Certamente já toda a gente ouviu falar em doshas, que está mais imbuído nesta questão das terapias, mas o dosha não é de todo o mais importante. Nós queremos sempre saber coisas como qual é o meu signo, qual é o meu dosha, qual é não sei o que, queremos saber coisas nossas. Eu acho isso super engraçado, eu sou igual, faço a mesma coisa, mas os doshas, sabermos o nosso dosha não é das coisas mais importantes. É importante, claro que sim, por exemplo, numa consulta ou para conseguirmos apurar um melhor diagnóstico e para encaminharmos melhor na parte de nutrição, herbalismo e tudo mais, mas não é de todo o mais importante. Mas para explicar um bocadinho e para contextualizar, a Ayurveda tem 3 doshas, que são o Vata, o Pitta e o Kapha, e estou sempre a falar com as mãos. Já percebeste isto? Sim, depois. Estou sempre. Isto era uma coisa que no curso me diziam sempre Mariana às mãos e eu, ok, então está-se bem. Vou continuar e vou tentar fazer só assim de vez em quando. Então, na Ayurveda os doshas são o Pitta, o Vata e o Kapha e baseiam-se também nos elementos da terra. Por exemplo, o Vata é ar e éter, o Pitta é fogo e água e o Kapha é água e terra. Então esses elementos estão presentes no homem na mais simples coisa, como as características físicas da pessoa, de fisionomia, como é que é o cabelo, como é que é feita a digestão, como é que são os ossos, a estrutura. Isto porquê também? Porque na Ayurveda nós fazemos em consulta um diagnóstico que vai buscar tudo da pessoa. Então vai buscar traços do rosto, vai buscar questões da língua. Nós pedimos para mostrar a língua e fazemos exatamente o diagnóstico através da língua, fazemos através das unhas também, fazemos através dos pulsos. Há 1500 diagnósticos possíveis de fazer em consulta. Acho que isso varia também de terapeuta para terapeuta. No meu caso eu costumo fazer da língua, dos pulsos, traços do rosto também, os olhos também. Os olhos dizem muito, isto é quase o que dizem os teus olhos. Na Ayurveda é igual, o que dizem os vossos olhos. Então é o que dizem os vossos olhos e muito mais coisas. Podemos também ver os marmas, que são pontos que nós temos no corpo, são muitos pontos que temos no corpo, e podemos fazer um diagnóstico completo. É claro que depois isso é completado através de outros tipos de terapias. No meu caso é a massagem Abhyanga, e a massagem Abhyanga é mesmo da pontinha do pé à pontinha do cabelo. Levas ali uma esfrega que nem te seguras, e é brutal porque através do diagnóstico nós conseguimos passar isso depois para os tratamentos, no meu caso para a massagem. Dependendo do dosha, dependendo do estado em que a pessoa está, isto na Ayurveda também temos o Prakruti e o Vikruti, que é o estado da concepção da pessoa e de genética, de características que têm a ver com o pai e com a mãe, e depois o estado em que a pessoa está neste momento. E aquilo que nós vemos numa consulta é, se o Prakruti e o Vikruti estiverem muito desfasados, nós primeiro vamos tratar o Vikruti. Se estiverem em equilíbrio, então nós podemos tratar o Prakruti. E isto é brutal porque eu posso ter 2 pessoas, isto para explicar também um bocadinho às pessoas que gostam de saber qual é o seu dosha e tudo mais, eu gosto de explicar qual é o dosha para a pessoa perceber o estado em que está no momento. Porque não é eu sou Kapha, ou eu sou Pitta, ou eu sou Vata, não, eu estou Kapha, eu estou Pitta. E existem vários complementos em que a pessoa pode estar Vata Pitta, ou pode estar
Vata, Pitta, Kapha, pode ter um pouco dos três. O propósito é as pessoas estarem em equilíbrio e é isso que nós fazemos numa consulta, que depois poderá ter o acompanhamento, não é? Mediante aquilo que a pessoa precise. E na massagem nós fazemos, por exemplo, tem partes de drenagem linfática que é extremamente importante para o desenvolvimento do corpo, para o libertar de toxinas. Nós fazemos massagem em marmas, tal como eu falei, que são os pontos que temos no corpo e que podem depois dar-nos orientação para certo tipo de patologias que a pessoa possa ter. São tratados casos de anorexia, obesidade, coisas que estão no nosso dia-a-dia, não é? E cada vez se vê mais e ouve falar mais. E então, pegando na Ayurveda, nós conseguimos tratar. É claro que não vai ser como uma operação, em que a pessoa é operada e a seguir tem um estado de recuperação e já está ótima, não é? Mas é com um desenvolvimento e como tudo devia ser na vida, que é com o tempo. Então a Ayurveda é feita com o tempo. Às vezes temos casos em que se notam logo diferenças de uma consulta para a outra e temos outros em que pode demorar um pouco mais, mas que acho que faz parte, que é como o processo e dependendo muito da pessoa, claro que sim. Este é o meu ponto de vista, não significa que toda a gente vá achar o mesmo ou que ache o mesmo, mas quando nós encontramos equilíbrio é muito mais fácil de conseguirmos lidar com tudo na vida. Eu, por exemplo, era super emotiva, eu continuo emotiva, eu choro por tudo e por nada. Eu choro com um filme, eu choro com o cão na rua, eu choro com a velhinha, eu choro com tudo. É um facto. Mas eu nem sempre fui assim. E então acho que devemos acompanhar a nossa evolução também e não sermos demasiado rígidos connosco. Porque eu, quando era miúda, eu parecia um cão raivoso. Sempre! Eu ladrava à menor coisinha, estás a ver? E não há necessidade disso, porque nós não vamos ter sempre razão, nós não vamos achar sempre que a nossa palavra deve ser a última, então as coisas têm que evoluir. E acho que foi mesmo os ataques de pânico e esta parte da Ayurveda e de eu conseguir direcionar o meu caminho que fez com que as coisas se orientassem melhor. E não sei mais o que é dizer. Depois tu cortas e fazes aquelas coisas certinhas. Pronto, o que é que eu disse? Ok, tirei o curso. É que eu não preparei nada mesmo, fui burra. Senti uma certa pressão neste momento, mas vai tudo correr bem. E começou-me a levar para um mundo tipo. Muito, já não sei o que é que estava a dizer, mas podes pôr coisas a gozar e cenas assim. Claro, não. Porque sou eu, António, tu estás à vontade para fazer aquilo que tu quiseres. Oremos! Pronto, podes fazer essa parte.